Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês uma experiência que eu acabei de ter e agora parece que eu voltei assim à minha condição de normalidade insana. Mas ultimamente eu tenho me aprofundado bastante nos estudos de um curso em milagres por conta de um grupo que eu tenho conduzido, um grupo de estudos, um programa que já estava na minha mente, na minha gaveta há 3 anos, e eu finalmente resolvi colocar esse plano de estudos em prática, né? E por conta disso eu tenho estudado muito. E uma das dificuldades, aliás, a maior dificuldade que todas as pessoas têm com o curso em milagres é basicamente porque a gente está estudando um livro, lendo um livro, falando a respeito de algo que diz que aquilo que você pensa que você é não é o que você é. Então, o tempo inteiro a sensação é de que algo está se desfazendo na minha mente. E a dificuldade é justamente por essa confusão de identidade, por nós não sabermos quem somos e a gente se confundir, né, com essa personalidade, esse personagem que a gente criou, a gente se confunde, a gente confunde essa criação com aquilo que nós realmente somos, né? A gente não sabe que a gente está o tempo inteiro lidando com a nossa mente, né? A gente realmente acredita que nós somos exatamente essa imagem autocriada que um curso em milagres descreve como sendo, como é que fala? O problema de autoridade, né? Mas eu posso falar mais sobre isso depois. O que eu queria mesmo agora era compartilhar, assim, a minha experiência durante essa prática. Eu fiz uma prática de meditação, inclusive o Alexandre me recomendou que eu colocasse aqui os links para vocês depois na descrição do vídeo. Eu confesso que eu sou um pouco desorganizada nesse sentido, eu gravo o vídeo, depois eu posto uma semana depois, enfim, é por isso que às vezes eu me perco e eu não assisto o vídeo inteiro para saber o que exatamente que eu falei. Mas quando for assim, vocês podem deixar o comentário que eu coloco, eu edito lá os comentários do vídeo depois. Mas foi uma prática que eu fiz e a prática começava com 20 minutos de shamatha, que é a estabilização, né, da mente, alcançar esse estado neutro da mente, onde é possível observar um espaço de consciência aberta, de consciência livre, para que se possa observar. E nesse primeiro momento, assim, eu tive uma sensação muito nítida de que, sabe assim, os nossos sonhos, que a gente começa a sonhar e aí, de repente, né, os sonhos são assim, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que, de repente, você nasce, você surge em algum lugar e aí já tá rolando uma história que, de repente, você se vê, né, no meio daquela história e aí você tá tentando entender o que tá acontecendo, o que tá rolando, tem vários elementos sem pé nem cabeça no meio do sonho e aí, de repente, aquele sonho se vai, começa alguma outra história com também sem pé nem cabeça, geralmente misturando pessoas que não tem muito a ver com aquele ambiente, então pessoas que de um ambiente X você está vendo no ambiente Y, é uma coisa muito confusa, né? E aí, durante essa prática de shamatha, eu tive a sensação de que os pensamentos têm essa insubstancialidade, ou seja, que os pensamentos são tão oníricos quanto os sonhos, né? Os sonhos que a gente tem enquanto a gente dorme. Então, assim, essa sensação mesmo de substancialidade, os pensamentos de repente surgem e aí é isso, né? Parece que a gente começa a assistir aquele filme e leva a coisa a sério demais. Então, o pensamento surge, a gente não se questiona de onde aquele pensamento surgiu, a gente simplesmente começa a assistir, não muda o canal e começa a agir de acordo com aquele pensamento, né? Então, de perceber assim a insubstancialidade dos pensamentos e ver como eles realmente não têm pé nem cabeça, assim, não tem realidade, eles surgem do nada e a gente, né, e até, como é que eu falo, o objetivo de um curso em milagres ou de uma prática séria de meditação, né, é justamente para que você não use os seus pensamentos como filtros da sua experiência, mas sim que você simplesmente se faça consciente deles, né? Porque aí nesse sentido os pensamentos eles vão deixar de ser, deixando de ser os filtros da sua experiência, você vai deixar de ser regido por eles e a gente nem percebe. E aí no segundo momento, o Gustavo conduziu uma prática que foi uma prática sugerida pelo Dalai Lama,
onde a gente tinha que trazer a memória, né, uma prática de equanimidade, então a gente tinha que trazer a lembrança, uma pessoa que a gente gosta muito, e aí todo o sentimento que vem com relação a essa pessoa. Depois a gente tinha que trazer uma pessoa neutra, que é uma pessoa da nossa vida que a gente tem uma relação de indiferença, que são pessoas que de repente a gente cruza na rua uma única vez, nunca mais vê, ou pessoas, né, profissionais aí que trabalham, então, por exemplo, num restaurante, você vai, um garçom ou uma, sei lá, um manobrista que pega o seu carro, o motorista do Uber, sei lá, que são pessoas que de repente você não tem muito contato e que são neutras, você não deseja que elas sejam infelizes, mas também não necessariamente deseja que elas sejam felizes, né? E num terceiro momento trazer uma pessoa que seria um desafeto, uma pessoa de quem você tem raiva, de quem você por quem você sente aversão, uma pessoa que você quer se distanciar. E aí trazer então para cada uma dessas pessoas, trazer um sentimento e de repente no final da prática colocar essas três pessoas numa mesma sala. E a intenção dessa prática é fazer com que a mente fique confusa, para que ela perceba que aquelas pessoas cabem sim no mesmo ambiente, que é no ambiente, né, se for ver da nossa mente, que é um espaço aberto de consciência aberta, onde tudo isso pode se manifestar, essas três pessoas podem se manifestar. Mas a sensação que eu tive era de que as pessoas também eram pensamentos e que por serem pensamentos eram insubstanciais, como se as pessoas em si não existissem. E aí, em certo sentido, isso é verdade, né? Porque as pessoas, da maneira como eu olho para elas, realmente elas não existem, né? Elas só existem na minha mente. Então, por isso que a gente diz assim que cada relacionamento com cada pessoa é único nesse sentido, porque só a minha mãe me vê do jeito que ela me vê. E aí, por outro lado, meu filho me vê de uma outra maneira completamente diferente. E outras pessoas me veem de uma maneira completamente diferente, né? Muito recentemente, uma pessoa me descreveu, ela falou como ela me via e como ela via as minhas atitudes, a minha fala e tudo isso. E eu me lembro, assim, de fazer uma investigação mesmo para conferir se era aquilo mesmo e ter dificuldade de encontrar aquilo que a pessoa estava me descrevendo como sendo eu, né? E aí para mim fica mais, me mostra mesmo que a gente se relaciona não com as pessoas, mas sim com os pensamentos que a gente nutre sobre as pessoas. Então eu queria compartilhar isso aqui com vocês, a minha experiência assim que foi até fisicamente exigiu bastante. Eu fiquei com batedeira, fiquei com todas as extremidades do meu corpo formigando e a sensação de que, nossa, esse tempo inteiro eu estava viajando aqui, sonhando num processo de delusão muito profundo e era como se toda aquela informação ali chegando ao mesmo tempo, como se aquilo fosse demais assim para minha mente, que minha mente deu tipo uma pane e falou: calma, para com isso, que essa brincadeira não tá mais legal. Mas eu queria compartilhar isso com vocês, até para trazer para a experiência de vocês, para vocês fazerem realmente essa contemplação e perceber como a gente não se relaciona com pessoas, mas sim com os nossos pensamentos. Então não é que as pessoas em si não existam, mas a relação que a gente cria com elas só existe na nossa mente e não existe assim no mundo real, né? Então era essa reflexão que eu queria compartilhar com vocês. Super obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Namastê.